Olá, olá! Hoje vamos falar elementos, reflexões, processos que o autoconhecimento pode trazer para a gente e que vão aí nos ajudar a elaborar um pouco mais ou lidar de uma forma que seja menos absolutamente devastadora, né, em uma situação frente a uma situação de racismo. E eu não estou falando do racismo estrutural, né, do sistema que está aí permeando toda a nossa vida. Estou falando de uma situação aberta de racismo direcionado para você, né? Como é que o autoconhecimento pode ir aí agregando na sua caminhada e fazendo com que você tenha aí uma reação, né? Ou uma forma de lidar com isso e que depois você possa levar para os seus processos terapêuticos de uma forma mais leve, menos terrível. Como é que a gente categoriza isso? Porque, sinceramente, é um trem atropelando a gente toda vez que a gente passa por isso, né? Então, esse é o nosso papo de hoje. Olá! Sejam muito bem-vindos. Você vê que até a minha disposição muda, né, gente? É um assunto terrível. Mas sejam muito bem-vindos a esse canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris. E aqui a gente racializa tudo, né? Nosso autoconhecimento é todo pela perspectiva racializada, as ferramentas energéticas, tudo, absolutamente tudo é racializado. Então, a gente já traz o racismo estrutural como um elemento de contexto para todas as nossas discussões, porque fugir dele é uma absoluta negação da realidade. E não é negando a realidade que a gente vai dar conta de trabalhar cada vez melhor, né? Para levarmos vida que sejam mais sintonizadas com o que a gente é de verdade, né? Que não seja constantemente estar respondendo a demandas, respondendo e vivendo, correndo nessa roda de hamster, né? Sempre reagindo. A gente não consegue agir, a gente não consegue planejar, a gente não consegue se organizar, porque o tempo inteiro é tomando as porradas, né, do racismo estrutural na nossa cabeça. Mas tem situações em que não é só racismo estrutural, né? É ação, agressão racista mesmo. E ao longo do meu processo de autoconhecimento, vocês sabem que eu gosto muito de trazer a minha vivência, porque é a partir dela que eu consigo falar de uma forma mais enfática, mais firme, né? A gente tem a página já, a gente está indo para o terceiro ano, acho que é isso, né? Terceiro ano do Empodere Suas Negras lá no Instagram. Se você não segue, recomendo! O link tá aqui na descrição. Em que eu recebo directs das pessoas que passaram pelos mais diversos processos, mais diversas situações. E cada ataque relatado por essas pessoas mexe em mim como se eu também tivesse sofrido isso. Porque enquanto um estiver passando por isso, estamos todos nós passando por isso também. Enquanto o racismo estiver acertando uma pessoa, ele pode acertar qualquer um de nós. Não é pessoal, é raça. Tem um direcionamento, né? É uma forma de lidar com esse grupo. Mas o sistema tenta dizer pra gente que não. É porque você tá andando com pessoas X e Y. Não, é porque você mora em tal lugar. Não, é porque do jeito que você se veste, você é alvo. O alvo está na pele. Quanto mais rápido a gente acessar essa realidade, melhor a gente consegue criar elementos para lidar com ela. E aí, ao longo da minha vida, eu já passei por inúmeros ataques racistas.
Só que no momento em que eu não tinha nenhum tipo de consciência racial e que essas discussões não aconteciam na minha casa, eu não tive essa conversa que alguns têm, né, com os seus pais e elaboram isso e trazem essas questões. Eu não tive isso. Eu só fui, né, como diz doutora Neuza, que eu estava aqui trazendo o livrinho, tornar-se negra. E quando você se torna uma pessoa negra, né, eu fiz esse processo uma mulher adulta já. Então, é uma história recente, essa conversa, essa com minha compreensão nesse espaço. E puxando o fio histórico, eu percebi inúmeras vezes que eu sofri ataques racistas, inúmeras. E na ausência de processo de tanto consciência racial quanto de autoconhecimento, eu pegava todas essas questões e pessoalizava, ou seja, era sobre a Iris. A Iris que tinha aparência X. A Iris que não fez tal coisa tão bem feita. A Iris que não não se veste de forma X ou não aparenta Y. A Iris. E aí a Iris precisava ser diferente. Porque não é porque ela é preta, é porque a Iris não tem essas condições. Porque o racismo ele tem esses refinados, né? Ele age às vezes nessa forma sutil dentro do comportamento da branquitude de dizer que não, imagina que eu sou racista. É porque eu não gosto, é de você, não é porque você é preta, é sobre você. Você que não é isso ou aquilo, você que não tem essa ou aquela formação para essa vaga, você não é grupo. Então, assim, recentemente, aí num dia que foi uma catálise de vários eventos no mesmo dia, que foram, assim, absolutamente chacoalhantes, um desses eventos foi, né, eu fui perseguida num estabelecimento comercial, num supermercado, por segurança. Eu estava lá fazendo as minhas comprinhas, sendo uma das poucas pessoas presas ali, então o negócio estava quase vazio, e aí eu recebi essa companhia não convidada. E eu, na verdade, só percebi isso quando eu já estava fora do estabelecimento. Eu já estava, na verdade, chegando em casa, praticamente. Eu não percebi lá. E todos os outros ataques que eu tinha sofrido, eu tinha ido muito rapidamente para esse lugar do ficar, meu Deus, como assim que eu não percebi? Por que eu não isso? Por que eu não falei aquilo? Por que eu não fiz isso? E eu fiquei mais presa no que eu não fiz do que no absurdo que foi passar por aquilo em pleno 2021. Sofrer um ataque racista num país cuja maioria da população é preta. A gente ainda está falando e vivendo isso. Entenda como é absurdo isso? É absurdo, a gente precisa tornar isso absurdo, abertamente absurdo. Porque senão a gente não muda, a gente não sai dessa discussão. A gente fica se repetindo, a gente precisa falar o tamanho do retrocesso que é isso. A gente precisa verbalizar sobre isso. Resumindo, eu não, eu tomei essa percepção, foi a primeira vez em que, me sentindo mal, eu me senti pior pelo ataque e não tanto por não ter pensado ou feito tal coisa. E isso foi uma contribuição muito grande, tanto no meu processo de conscientização racial quanto no meu processo de autoconhecimento. Eu não atribuí a falhas minhas a forma como eu reagi. Eu reagi da melhor forma que eu podia ter reagido e eu percebi quando eu tinha mais condições para perceber. E é o que é. Ponto. É o que é. Eu aceitei aquilo. Isso
isso é algum nível do crescimento da minha conexão comigo mesma. E aí eu fui para tanto fazer processos que me tranquilizassem, quanto para compartimentalizar mesmo, tipo, agora eu consigo lidar só com isso aqui. Eu tenho terapia tal dia, que se eu não me engano era no mesmo dia. Esse foi também um ufa, né? No mesmo dia eu tinha consulta com meu psicólogo e aí eu levar essas questões para conversar com ele. Falei assim, Iris, calma. O que a gente pode fazer agora? Eu não fui mais para me cobrar um posicionamento. Depois do processo, eu criei definições sobre esse estabelecimento. Não, esse estabelecimento não tem condições de eu levar o meu recurso, o meu dinheiro para alimentar um lugar de comportamento racista. Eu vou comprar em outros lugares. Isso foi uma escolha posterior. Identificado isso, fiz a análise dos processos e é isso. É isso. Mas eu me acolhi. Percebi o que eu estava sentindo, defini como eu conseguiria lidar naquele momento com aquilo e o que eu faria depois. Essa foi a minha forma. Essa semana passada em relação ao dia que eu tô gravando aqui agora, no final de semana, teve um mega evento nerd. Eu sou uma pessoa muito nerd, assim, não sei se eu já falei isso quantas vezes nessa página, mas eu sou absolutamente nerd. E aí teve um mega evento nerd e que teve a transmissão de algumas páginas importantes que eu gosto de acompanhar a discussão aqui do Brasil. E aí, uma dessas transmissões montou um painel como deveriam ser todos os painéis de discussão, gente. Um painel que representa o Brasil, né? Tem os homens brancos nerds, tem as mulheres nerds, tem os pretos, salpicado, gente nova, gente velha, gente que é do ramo da arte, gente que é só fã de não sei o quê. Pegou assim, salpicado, pegou várias pessoas, né, de vários lugares de referência e trouxe para essa discussão. E as pessoas, e tinha um chat ao vivo, e quando entra uma das pessoas pretas, o chat incendiou de racista. Eles começaram a atacar a pessoa preta que entrou para falar. E aí você para e pensa assim, Iris, mas é opinião, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nenhuma das pessoas que tinham passado pelos painéis até agora tinham sido xingadas abertamente. Nenhuma. As outras pessoas eram brancas. Tinha mulheres, inclusive. Ninguém foi xingada. A primeira pessoa preta que entrou no painel recebeu diversos xingamentos. E ela chega no momento em que a própria transmissão foca nas questões raciais, porque mesmo os Estados Unidos tendo um percentual total de pretos, pessoas pretas no Brasil, nos Estados Unidos o total é inferior à subparte de só homens brancos, ou seja, 19%, se eu não me engano. É isso. 14, 19, uma coisa disso, nessa margem. Mesmo tendo isso de pessoas pretas, depois das grandes manifestações dos Estados Unidos, eles começaram a botar na esteira várias produções, ampliando a representatividade dele. Eles podem chamar de minorias, nós não podemos, mas eles podem chamar de minorias. E aí um desses criadores, porque aí era uma produtora de quadrinhos que foi comprada, é o que tá dentro, fazendo parceria, não sei o que, com essa outra que é gigante, né, no mercado, mas trazendo os personagens pretos, trazendo as narrativas das pessoas pretas. Na hora que essas pessoas começam a aparecer no painel, e aí vem, antes delas chegarem, tinha havido esse rapaz para conversar, e aí juntou com a participação desse pessoal. Cara, o chat incendiou de racismo. Ao ponto de que a outra pessoa preta que iria entrar depois, ela teve que entrar no chat e começar a falar, gente, o que vocês estão fazendo?
Que desgraça é essa? O que está acontecendo aqui? Já dei a dica de onde que era o estado da pessoa para falar um negócio de desgraça. Começou a contestar isso. O apresentador que estava vendo o chat entrou no chat enquanto estava rolando o painel. Entrou no chat falando, gente, que falta de respeito é essa? O que está acontecendo aqui? Olha, teve um espaço para entrar a organização do evento e começar a bloquear e banir essas pessoas, que para mim pareceu assim 10 anos acontecendo aquilo. Porque cada um daqueles ataques eu sentia como se estivessem atacando a mim. A pessoa que estava lá no painel não estava vendo, porque ela não estava no chat ao vivo, ela não estava no computador, ela estava simplesmente falando. Mas a outra que estaria no online estava vendo, o apresentador estava vendo, a produção estava vendo, e eu não sei que diabos eles estavam pensando da vida deles, que eles acharam que só pedindo respeito isso ia resolver, que aí aquele processo foi se novelando de um jeito que ficou absurdo. Eu comecei a ter uma sequência de gatilhos naqueles ataques que eu não consegui ficar na transmissão. Logo na sequência, primeiro eu já comecei a fechar, eu falei, não vou assistir isso. Entrou o outro rapaz que estava no online, a outra pessoa preta, e ela não conseguia falar, ela não conseguia comentar o que estava acontecendo. A única coisa que ela conseguiu falar é falar assim, gente, eu não estou conseguindo falar, porque a quantidade de racista que tem nesse chat aqui, que apareceu agora, quando a gente estava comentando e quando estava aqui a outra pessoa, é tão absurda que eu tô absolutamente abalado. Essa pessoa não conseguiu voltar para a transmissão. Ela saiu e não voltou. Isso tinha decorrido apenas 1 hora de um evento de 4 horas. Vocês têm noção do que é tá sobre esse ataque? Aquilo ali é o trabalho da pessoa. Ela recebeu para fazer aquela participação. Na maior transmissão brasileira desse evento, isso aconteceu. E foram 2 reações distintas, porque nós não somos uma coisa só. Uma pessoa botou a boca no mundo e falou poucas e boas, e a outra pessoa ouviu, não sei como ela conseguiu dar conta de processar tudo aquilo, e ela conseguiu ficar indo e voltando e permanecendo naquele evento e dando ainda alguma contribuição. A forma, o tamanho da afronta é tão grande que muitas vezes, a gente só vai perceber depois do ocorrido. 2, a gente às vezes no momento não vai dar conta de reagir, metabolizar e tomar uma decisão naquele momento. 3, a gente vai reagir botando tudo para fora. Todas essas são possibilidades. Eu tenho a impressão de que cada uma situação traumática dessa vai tirar da gente uma reação diferente. Mas o que eu tenho aqui para trazer é que autoconhecimento, ter mais contato com a gente, vai fazer com que essas reações façam menos mal a gente. É sobre isso. É sobre estar tanto com você como o evento traumático vai acontecer, você vai sofrer com ele, mas que você consiga lidar com esse desajuste de uma forma melhor do que na ausência desse processo. Eu senti absolutamente assim. Conforme eu ia avançando nesse processo de estar presente comigo, de me cuidar terapeuticamente, de todo esse arcabouço, as minhas reações iam me fazendo menos mal. E aí eu ia tendo condições de estar cada vez melhor para lidar com isso, interagindo de uma forma mais pronta, mais erguida, mais inteira. E todas as reações são possíveis, não tem um jeito certo e um jeito errado. O errado é o racismo.
Não vá para o errado de você. A sua reação não teria que ser assim ou assada. Você reagiu do melhor jeito que dava para você reagir. E que os elementos e as condições e tudo isso vá funcionando dentro de você e lhe apoiando para que as suas reações, o seu contato com esse evento traumático vá lhe fazendo cada vez menos mal. E aí, tendo essa possibilidade, você possa conduzir, lidar com tudo isso dentro de processos terapêuticos amplos. É por conta desse acesso a traumas constantemente que nós, pessoas pretas, precisamos levar muito a sério o cuidado com a nossa saúde mental. Mas é muito a sério mesmo. Não, os seus amigos não vão dar conta de lhe ajudar com isso. Não, a sua religião não vai dar conta de te ajudar, só ela te ajudar com isso. Não, não é só a sua família. É ajuda profissional. Da mesma forma que se você quebrar a perna, você vai precisar colar aquele osso no lugar com gesso. Porque quando a gente sofre um trauma no nível psicoemocional desse, a gente acha que, sabe, a gente não precisa desse cuidado. Por que que a gente pensa isso ainda hoje? É porque não tá a perna quebrada, né? Não, o cérebro não descola e não fica pendurado assim, né? A gente fica só sofrendo e reproduzindo sofrimento e sofrendo no trato com os outros e criando maneiras absolutamente disfuncionais de interagir com o mundo. E aí isso não fica tão nítido. Não fica tão nítido os impactos terríveis de vivenciar esse trauma recorrentemente. Vivenciar os traumas do racismo recorrentemente. Então, se esse vídeo, se ele tem uma mensagem, se ele tem uma orientação, se ele tem um trilho para seguir, que tenha conseguido levar esse trem, né, para a estação, dizendo que nós podemos reagir das mais diversas formas. A gente reage da melhor forma que a gente consegue naquele momento. Que os processos de autoconhecimento, de mergulho interno, eles vão nos dando condições de estarmos mais presentes para lidar com isso de uma forma cada vez menos deletéria, menos prejudicial, com menor nível de sofrimento para a gente mesmo. E que, sinceramente, o cuidado com a saúde mental de pessoas sujeitas a tantos traumas recorrentes é indispensável. Não vai ser só com posts de estragar em vídeos no YouTube que a gente vai dar conta disso. Precisa de ajuda profissional. E que eu torço para que você tanto tenha condições de, quando se permita receber essa ajuda também. Que eu sei que muitos de nós temos condições, sim, de arcar com esse investimento, mas barreiras nossas impedem a gente de se sentir nesse lugar de buscar esse tipo de coisa. Existe ainda uma noção de fraqueza, vulnerabilidade, de não estar tão ruim assim, de eu vou conseguir, eu vou dar conta. Não coloque a terapia nesse lugar. Coloque a terapia num lugar de potência, que você vai se potencializar. Não é sobre algo que falta em você. É sobre um processo de cura e expansão que é muito maior e que vai lhe dar acesso a novas perspectivas internas e externas de mundo. Tá certo? Então, essa é a nossa conversa aqui. Que a gente possa nos expor cada vez menor a esses lugares, que a gente simplesmente possa ser profissionais que vão a lugares diversos, oferecer nossas opiniões e trazer nossa contribuição profissional sem termos que nos sujeitar a esse tipo de embate. E que esses espaços que nos recebem, que eles estejam mais preparados para que, se isso for uma política daqueles lugares, remover, banir, cortar, eliminar esse tipo de comportamento logo assim que ele acontece.
Porque nesse relato que eu fiz, ele escalou na ausência da moderação. E é isso. Todo mundo tem uma responsabilidade. Todo mundo tem. Que cada um arque com a sua. Beleza? O papo foi um pouco mais sério, mas eu queria saber como é que isso chegou até você. Tá certo? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Beijo no coração e até a próxima.